Paz do Senhor, irmãos. Está trazendo agora uma pequena reflexão no devocional de hoje, que se encontra em Romanos 8, no versículo 20 ao versículo 25, que diz assim: Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, e juntamente com dores de parto, até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que não se vê não é esperança, porque que alguém vê, como o esperará? Se alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Nós estamos vendo no mundo uma situação bem complicada, uma situação difícil, e nós vemos também que, principalmente no Brasil, as pessoas ficam brigando devido a outras questões e não tentam resolver o problema que está acontecendo. Em vez de a gente tentar resolver o problema, a gente se divide, fica um de um lado falando que deve ser feito de um jeito, o outro falando que deve ser feito de outro, e ninguém faz nada, e aí a gente não consegue resolver a situação, e o mundo vai só caminhando para caminhos piores. Nós entendemos que, como a Bíblia diz, que a maldade que existe no ser humano, as doenças, todas essas coisas que existem no mundo, essas coisas ruins que existem no mundo, são oriundos do pecado lá de Adão, quando desobedeceu a Deus. E então nós vemos que o ser humano vai se corrompendo, cada dia que passa ele vai cada vez mais mostrando a sua natureza pecaminosa. E com base em Romanos 8, nós vemos que, apesar disso, para nós, essa maldade, ela mostra que isso é oriundo do pecado e que nós devemos suportar todas essas situações, porque para nós são como dores de parto, mas não apenas como a dor de parto como um sofrimento que a mulher tem num parto, mas como uma nova vida que está sendo gerada. Então, apesar das dificuldades, apesar do sofrimento que passamos devido à maldade do ser humano, devido às doenças, devido ao pecado da humanidade, nós temos consciência, nós os cristãos, a igreja, tem a consciência de que isso são dores de parto, que nós estamos entrando numa nova vida e que quando Jesus Cristo voltar, nós estaremos plenos e santos, de fato, uma nova vida com Deus para toda a eternidade. Então, isso nos mostra como toda a maldade, toda a doença, toda essa situação nos mostra como nós devemos ter repulsa ao pecado, nós devemos abandonar o pecado, nós devemos odiar o pecado, porque o pecado, a natureza pecaminosa que traz essas coisas ruins para a humanidade, a natureza pecaminosa que torna como consequência essas coisas. E tem uma frase de um pregador que diz assim: pensamentos deprimentes sobre o pecado resultam em uma brilhante esperança na graça de Deus. Então, quando nós entendemos que essas coisas são oriundas do pecado e que nós devemos com isso, abandonar o pecado, lutar contra o pecado diariamente, isso nos mostra também que nós devemos ter uma esperança na graça de Deus, porque Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, Jesus Cristo suportou todas as provações, Jesus Cristo suportou todas as situações da humanidade, Jesus Cristo se fez um ser humano igual a nós. Então, que nós possamos lutar contra o pecado, que toda essa situação nos mostre que o pecado de fato é algo mal, é algo ruim, que nós devemos lutar e que nós devemos buscar em Deus e esperar nele até que toda a situação se resolva. Amém? Fique com Deus e que Deus abençoe.